O resgate de animais silvestres neste período de chuvas na região amazônica. Quase 70 ataques a banco no Pará em 2018. Principais reclamações dos consumidores de telefonia móvel no país. A segurança das barragens no Pará. O número de mulheres no mercado de trabalho aumentou mais de 3% no Amapá. Número de desempregados no Brasil voltou a crescer. O setor hoteleiro brasileiro fechou 2018 com saldo positivo. Idosos são vítimas constantes de fraudes de empréstimos consignados. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a reforma da Previdência. Hoje é quarta-feira, 13 de março, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o período chuvoso que atinge Belém. Durante esse período chuvoso é comum que animais silvestres saiam de seus habitats naturais em busca de alimentos e abrigos secos. É por isso que, no inverno amazônico, o trabalho do Batalhão da Polícia Ambiental se intensifique ao resgatar esses animais em áreas urbanas. Assim que chegamos ao batalhão, encontramos a Andréia. Eu vim entregar, uma pereminha que eu encontrei ontem e aí como eu sei que é um animal silvestre, eu não posso ter em casa, eu resolvi entregar aqui no batalhão. Essa foi a primeira vez que ela se deparou com um animal silvestre em área urbana, mas a ocorrência costuma ser comum durante o inverno amazônico. Os principais fatores que contribuem para esse aparecimento desses animais silvestres são as constantes chuvas. Então, nesse período de novembro até junho, é um período intenso de chuvas, é propício para o aparecimento desses animais, principalmente das cobras. Elas aparecem com bastante frequência. Quando encontrou a perema, uma espécie de jabuti, que também é considerado um animal silvestre, Andréia não pensou duas vezes para buscar ajuda. Porque eu já vi eles resgatando cobras, Então eu imaginei que eu poderia trazer aqui para entregar. Porque eu pensei também em levar no museu ou no bosque, mas aí eu acho que lá eles não recebem. A atitude não foi errada, mas a recomendação do batalhão é outra. A gente orienta que o cidadão comum ele não faça o resgate em si, não se aproxime do animal silvestre e nem tente qualquer situação que vá trazer algum prejuízo, até porque matar um animal silvestre é um crime ambiental, então ele está sujeito à pena. Então o que a gente solicita é que entre em contato com o 190, que ele vai, via CIOP, que ele vai fazer a chamada a quem de destino, ou o Batalhão de Polícia Ambiental ou o Corpo de Bombeiros. De janeiro desse ano até 18 de fevereiro, o Batalhão de Polícia Ambiental realizou 221 resgates de animais silvestres, com 58 casos, incluindo cobras. Nós temos uma equipe de veterinária aqui, Dependendo da situação, como a cobra é encontrada, a gente faz uma análise inicial da saúde da cobra, E aí, se ela estiver em condições, a gente faz a destinação dela no habitat natural dela. A medida é uma forma de proteger os animais e também os seres humanos. No entanto, para prevenir que essas ocorrências se repitam, a solução é a conscientização ambiental. A forma que é bem eficaz é a gente estar tentando se policiar enquanto a limpeza da cidade, Jogar lixo na rua, entupir bueiros, isso são fatores que determinam, para que a incidência dos rios causem alagamentos, os esgotos fiquem entupidos. Então, a gente ter essa postura de estar tendo esse cuidado com o esgoto, com o lixo, isso é um fator que vai contribuir sim, que a gente vai tentar diminuir essa incidência. Caso você encontre um animal silvestre em área urbana, é só ligar para o 190. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 22 metros cúbicos de madeira ilegal na rodovia BR-230, em Altamira, sudoeste do Pará. A carga estava sendo transportada por um caminhão que saiu de Uruará, no sudoeste do estado. Os agentes solicitaram a documentação obrigatória para a carga e o transporte de madeira ao condutor, mas não foram apresentadas. Segundo a PRF, o condutor informou que pagou R$15 mil para uma pessoa conhecida como Olho de Gato, na cidade de Uruará, para transportar a madeira. O condutor foi detido e apresentado à delegacia da cidade, onde assinou o termo de circunstanciação de ocorrência. Ele foi liberado e se comprometeu a comparecer à justiça quando for chamado para responder pelo crime de transporte ilegal de madeira. O veículo e a carga foram encaminhados para o órgão ambiental de Altamira para os procedimentos cabíveis.
Só no ano de 2018, o Sindicato dos Bancários contabilizou quase 70 ataques a bancos no Pará. Segundo a entidade, a maioria dos casos foi na modalidade chamada Novo Cangaço, quando os assaltantes se aproveitam do pequeno efetivo policial das cidades do interior. De acordo com o Sindicato dos Bancários do Pará, no ano passado foram registradas 69 ações criminosas a bancos no estado. Mas na Secretaria de Segurança Pública, apenas 29 ocorrências foram registradas no mesmo período. A maior parte delas nos municípios das regiões Sudeste e Nordeste do Pará. Para a polícia, os ataques ocorrem devido ao planejamento das quadrilhas, que observam a rotina dessas cidades para executar o crime. A Segup informou que, para combater os ataques e roubos a bancos, tem feito deslocamento de equipes para as cidades do interior, principalmente nos períodos de pagamento salarial. Entre janeiro a março deste ano, a Divisão e Repressão de Roubos a Banco da Polícia Civil registrou 9 assaltos no estado. Segundo o órgão, todos os casos estão sendo apurados. Com relação a esse ano, até o momento, a Divisão e Repressão de Roubos a Banco da Polícia Civil registrou 9 assaltos no estado. Segundo o órgão, todos os casos estão sendo apurados. A Presidência da República entregou no mês de fevereiro a proposta da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Após o período de carnaval, a votação será iniciada. Mas o que muda a partir de agora? E para abordar o assunto, Priscila Pinheiro conversou com o advogado Paulo Barradas. Isso mesmo, no nosso quadro de direitos de hoje, nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre a reforma da Previdência. O que muda a partir de agora com as novas aprovações do governo federal? Quem vai falar melhor conosco sobre esse assunto é o advogado Paulo Barradas. Doutor Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no Nazaré Notícias. A partir de agora, doutor Paulo, com esses novos planos da reforma da Previdência, o que vai mudar para os brasileiros? Bom, não se pode dizer ao certo o que muda, porque toda a matéria de modificação das regras da Previdência vão começar a ser discutidas agora no Congresso Nacional, inclusive com alteração constitucional, com reforma, com emenda constitucional. O que se sabe é, como a Previdência foi um sistema que foi previsto para ter equilíbrio com as pessoas morrendo mais jovens, que era o que acontecia no passado, como as pessoas hoje vivem mais tempo, desequilibra o sistema. Então sabe-se que os contribuintes vão ter que trabalhar mais tempo para poder fazer jus aos benefícios. Estes benefícios, no entanto, eles deverão ser, segundo promessa do governo, iguais para todos os contribuintes. Então vamos acabar com essa história de desembargadores, ministros de tribunais superiores, deputados e senadores se aposentar com salários com aposentadorias astronômicas e o trabalhador se aposentar com o salário mínimo. Então vamos acabar com toda essa... Isso é louvável, tomara que consigamos. Mas já começou mal, porque nesse projeto que foi encaminhado pelo governo federal, já estão de fora os atuais políticos, os militares. Alguns cargos estão do lado de fora, que segundo o governo será um novo projeto, uma nova proposta, algo diferenciado, algo que não tem muita justificativa para estar em outra lei diferenciada. Poderia estar na mesma lei, até porque essa lei tende a unificar, trazer os servidores públicos para dentro do mesmo sistema. Para além disso, deve ser mantida a segurança jurídica. Então tem situações ali que são claramente ilegais, como por exemplo, se a esposa... Marido e mulher são aposentados. Quando um dos dois morre, o outro tem que escolher entre a sua aposentadoria e a pensão do outro. Ora, quer dizer então que eu vou comprar um plano de pecúlio de um banco, de uma instituição financeira, que só vai receber se a família estiver pobre. Se a família estiver rica, não vai receber o plano de pecúlio. Isso é absolutamente ilegal, não sei nem quem foi, de onde saiu essa brilhante ideia, mas certamente não foi de advogados, de juristas. Porque certamente não pensariam dessa forma, então tem muita coisa que vai ser reformada ainda. O que a gente tem que ficar de olho é se os privilégios vão se acabar ou se vão permanecer privilégios, gente se aposentando como hoje se aposentam com dois mandatos, então deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores com 8 anos já estão aposentados,
E se o sistema vai ser o mesmo para todo mundo e quanto tempo as pessoas vão ter que trabalhar. Se vão se aposentar um dia ou se essa aposentadoria, sob pretexto de se equilibrar o sistema previdenciário, não vai acabar inviabilizando a aposentadoria das pessoas. Por exemplo, já vimos aí o ministro falar santíssimo, que não é novidade, que qualquer trabalhador garante trabalhar até 80 anos. Se for para fazer o trabalho dele, que trabalha poucos dias por semana, trabalha mais conversando e fazendo lobbies, até poderia ser. Mas o trabalhador brasileiro aqui do lado de fora não é bem assim. O trabalhador brasileiro trabalha suando a camisa. Uns com trabalho com esforço físico, outro com esforço intelectual. Mas todo mundo trabalha sério. Todo mundo não, a maior parte dos brasileiros trabalham sério. Para quem não trabalha sério, aí aposentar aos 80 anos fica muito fácil. Mas vamos aguardar para ver o que é que os nossos parlamentares, nossos, aspas, representantes no Congresso, nos reservam de surpresa. Doutor Paulo, além dessas mudanças que o senhor mencionou, tem a mudança também para quem mora no campo, por exemplo, para os agricultores. Há essa mudança nessa idade, a gente sabe que eles se esforçam mais, com plantio, no sol, enfim, determinadas situações ali no campo. A aposentadoria rural também deve mudar, né? Como você falou dos agricultores, os pescadores também, né? A pesca. Então todas as atividades, elas devem ser trazidas para a mesma lei e devem ser tratadas da mesma forma. Menos militares, menos membros da magistratura, que está sendo prometida uma lei diferente. Os deputados, por exemplo, e senadores, quem já são políticos, as pessoas que já são políticas, que já estão em exercício de mandato eletivo, para esses nada muda, só vai valer, por exemplo, o teto da Previdência, essa é a promessa, para quem passar a ser político depois de aprovada a reforma. Ou seja, vamos manter ainda castas de benefício, ilhas de paraíso, num mar de pobres, de miseráveis, de pessoas que vão perder direitos e que vão ter o seu padrão de vida reduzido. Vamos esperar que o Congresso Nacional tenha a sobriedade e a sensatez de evitar essa desigualdade e, de uma forma bastante inteligente e criativa, como é natural do brasileiro, consiga manter a regra para todo mundo. Doutor Paulo, um tema polêmico é sobre o tempo de contribuição, né, que deve mudar, e também a idade de aposentadoria de homens e mulheres. Como é que vai ficar a partir dessa nova reforma? Pois é, a tendência é que as pessoas trabalhem por mais tempo, porque elas vão precisar pagar mais a Previdência para fazer jus aos benefícios previdenciários, que não são só a aposentadoria. Auxílio maternidade, auxílio doença, isso tudo é pago pela Previdência. Auxílio reclusão, o trabalhador que porventura comete um crime e é preso, esse dinheiro todo sai da Previdência. E esse sistema que precisa ter um equilíbrio atuarial para não quebrar, para garantir que todos recebam o tempo todo. Então a tendência é que as pessoas trabalhem por mais tempo. Doutor Paulo, para quem já tem algum benefício, já recebe aposentadoria, esses direitos já garantidos, eles mudam ou não? Quem já está aposentado, fica aposentado do jeitinho que está. Quem já tem tempo para aposentadoria, mas ainda não solicitou essa aposentadoria, já tem direito adquirido, nada muda. Ele vai se aposentar, ou ela, esse ouvinte da TV Nazaré, vai se aposentar a qualquer tempo com a regra que lhe for melhor. Se a regra atual for melhor e ele já tem o direito adquirido, ele escolhe essa regra. Mas se a modificação lhe beneficiar, por que não? Ele escolhe a regra nova. Então não precisa se apavorar, correr, sair pedindo aposentadoria. Calma, vamos ter tranquilidade e sobriedade, porque no Brasil existe segurança jurídica. Não é qualquer pessoa tresloucada que vai dar qualquer ordem ou vai propor qualquer lei e vai se engolir a seco. Não é assim. Tem a Constituição, tem a segurança jurídica, tem o próprio crivo do Poder Judiciário a posteriori. Então vamos ter muita calma, porque não é tempo de se assustar, não. Certo, doutor Paulo, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, como é que funciona a aposentadoria integral? A aposentadoria integral é aquela aposentadoria quem contribuiu durante todo o tempo e satisfez todos os critérios, inclusive o critério de idade, ele tem uma aposentadoria integral, equivalente a 100% do que era o seu projeto de aposentadoria. Vamos ver como as coisas ficam no futuro, porque essa aposentadoria integral tem um teto,
que hoje é de 5 mil e alguma coisa, até 5 mil e alguma coisa, a Previdência paga a aposentadoria integral, a partir daí ela sai descontando proporcionalmente. Mas isso é a regra atual. Vamos ver como é que se modifica, vamos ver como fica a situação e vamos estar sempre atentos à legalidade. Qualquer modificação tem que estar dentro das regras constitucionais de garantia mínima de direitos humanos, de direitos fundamentais. Isso não pode ser desconsiderado. Tá certo, doutor Paulo, muito obrigada pelas suas informações mais uma vez aqui no Nazaré Notícias. E se você está prestes a se aposentar, está de olho aí nessa nova reforma da Previdência, vale a pena ficar conferindo nos telejornais as informações que saem a respeito da votação sobre esse tema. E se você tiver outros temas para sugerir aqui no nosso quadro de direitos, basta enviar para o nosso WhatsApp o número 988023444. Eu volto com vocês aí no estúdio. E vamos falar de saúde. No estado do Amazonas, o 7º boletim epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave informou que mais de 90 casos de H1N1 foram confirmados no estado e 475 ocorrências de síndrome gripal grave estão sob investigação. De acordo com o relatório divulgado essa semana, até o dia 11 deste mês, 91 pessoas foram diagnosticadas com H1N1 no Amazonas e 24 foram a óbito por causa do vírus. 20 delas em Manaus, 2 em Manacapuru, 1 em Parintins e 1 em Itacoatiara. Outros 5 óbitos foram confirmados por vírus sincial respiratório, 1 por parainfluenza tipo 3 e 30 por síndrome respiratória aguda grave. Para prevenir novas ocorrências, os órgãos de saúde orientam a população a manter os ambientes bem ventilados, lavar as mãos frequentemente, principalmente antes de tocar os olhos, boca e nariz e após espirrar, a usar lenços descartáveis de papel para proteger boca e nariz ao espirrar, usar álcool e gel e, no caso de crianças menores de 5 anos, evitar a exposição ao clima chuvoso. E caso a pessoa apresente febre, tosse, dor de garganta, falta de ar ou qualquer outro sintoma associado, deve procurar o serviço de saúde mais próximo. Faleceu na noite desta terça-feira o padre barnabita Mário Maria Pozzoli. O sacerdote tinha 87 anos. Mário Pozzoli nasceu na província de Milalona, na Itália, no dia 25 de março de 1931. Foi ordenado padre em dezembro de 1958. Em 1960, aos 29 anos, foi enviado para o Brasil, para a cidade de Bragança, aqui no Pará, para ser pároco na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em 1970, fundou o Mojuvena, que tem como objetivo o resgate dos jovens, a ajuda ao próximo e a convivência fraterna, além de fundar vários projetos de assistência social em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Padre Mário morava na Basílica de Nazaré, aqui em Belém. O sepultamento aconteceu hoje pela manhã no cemitério de Santa Isabel do Pará. Sabe aquelas chamadas recebidas de outros estados, aquelas que você atende e ninguém fala nada? Elas são uma das principais reclamações dos consumidores de telefonia móvel aqui no Brasil. Com que frequência você recebe as ligações de outros estados? As chamadas costumam incomodar bastante as pessoas. O coordenador de relacionamento com o consumidor da Agência Nacional de Telecomunicações no Pará explica que existe uma regulamentação para essas situações. Atualmente, um normativo mais, de certa forma, limitada para esse problema que hoje o consumidor vivencia. Hoje você já tem um normativo da agência que dá o direito do consumidor dizer que quer ou não receber SMS ou chamadas gravadas de prestadoras de serviços de telecomunicações que queira te oferecer um produto. Hoje você já tem um normativo, você diz para essa prestadora, eu quero ou não receber essa comunicação. Entretanto, o perfil de hoje, que é as chamadas de robô, extrapola essa situação. As ligações insistentes podem fazer parte de uma estratégia para não deixar os atendentes de call center ociosos. A ideia é fazer um número de chamadas maior do que o de funcionários trabalhando naquele turno. A máquina faz a descagem e encaminha até que todos estejam falando com um cliente.
As chamadas excedentes são encerradas, mesmo que tenham sido atendidas. E é por isso que você atende e ninguém fala nada. Você tem uma máquina que automaticamente gera esse volume grande, intenso de chamadas, mas quando as pessoas atendem, você não tem as pessoas que consigam oferecer o produto. Então, esse descompasso entre capacidade de atendimento e geração de chamadas tem repercutido como ao consumidor. Se o consumidor atende uma chamada e não há um ponto de atendimento, essa chamada é derrubada. Então, por isso que você passa para o consumidor a percepção de que, olha, me ligaram e ninguém respondeu, cai a chamada. Mas de certa forma, um descompasso, né? uma falta de uma melhor refino, né? Dessas prestadoras que oferecem o serviço de produtos por meio de telemarketing, do volume de chamadas que elas geram e sua própria capacidade de oferecer o produto. Mas você já deve ter reparado que a maioria das chamadas não é originada na sua cidade ou estado. Na região norte, né, não há propriamente essas grandes empresas que trabalham com esse tipo de oferta, tá? Então, as empresas, esses grandes call centers, esses grandes agrupamentos de pessoas para telemarketing, são realmente para o sul do país, né? Por isso que, geralmente, né, você não consegue identificar como sendo o CN daqui do Pará. Geralmente você vai em São Paulo, você tem, de certa forma, muito pouco da região do Nordeste, né, mas muito concentrado para o Sul-Sudeste, né, porque é lá que estão essas empresas que oferecem esse tipo de serviço. Uma alternativa para conseguir evitar as chamadas de telemarketing é cadastrar o número no PROCON ou fazer uma reclamação na Anatel. É interessante que, na medida que o consumidor vivencia essa situação, formalize para a Anatel uma reclamação, tá? E nessa reclamação indique também a numeração que está ligando para ele, né? Porque aí a gente consegue, nesse projeto que eu acabei de falar para você, que vai ser a nossa fiscalização responsiva para o ano de 2019, mapear quem está originando essas chamadas. É uma prestadora de serviço de telecomunicações? É uma empresa que não é prestadora de serviço de telecomunicações? Isso a Anatel tem interesse de saber, né? Agora, isso tudo, eu posso te dizer que é uma ação na esfera administrativa, mas nada foge ao Poder Judiciário. Então, o consumidor também pode formalizar essa reclamação para o Poder Judiciário e obter junto ao Poder Judiciário uma ordem de uma ação junto a essa prestadora para que ela não receba mais essas ligações, né? E vamos voltar a falar de saúde. O Hospital Betina Ferro de Souza, da Universidade Federal do Pará, retomou as cirurgias retinianas neste mês de março aqui em Belém. O procedimento evita a perda da visão e é oferecida pelo Sistema Único de Saúde. Recentemente, o hospital adquiriu um aparelho orçado em R$450 mil para realizar as cirurgias de vitrectomia, que atendem casos de pacientes com deslocamento de retina, o buraco macular e o hemovítreo, sangramento na parte posterior do olho e a retinopatia diabética. Hoje, estas cirurgias são realizadas no próprio hospital. No Acre, o projeto Bombeiro Mirim vai disponibilizar 120 vagas no interior do estado. O projeto quer incentivar crianças que continuem suas atividades escolares. Priscila Pinheiro tem mais informações. Isso mesmo, o projeto Bombeiro Mirim está com as inscrições abertas até essa sexta-feira, dia 15, para crianças e adolescentes que estejam estudando, com idade de 12 até 14 anos. As inscrições devem ser feitas no Corpo de Bombeiro de Tarauacá a partir das 8 horas da manhã. No ato da inscrição, o candidato deve apresentar uma foto 3x4, boletim do ano passado e certidão de nascimento. Os pais devem apresentar também um documento que comprove o parentesco com o aluno. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Participe da produção aqui do Nazaré Notícias. Envie para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. Você acompanha ainda nesta edição. A segurança das barragens no Pará. O número de mulheres no mercado de trabalho aumentou mais de 3% no Amapá. Número de desempregados no Brasil voltou a crescer. O setor hoteleiro brasileiro fechou 2018 com saldo positivo. Idosos são vítimas constantes de fraudes de empréstimos consignados. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre meio ambiente.
O rompimento de barragens no Brasil vitimou muitas pessoas e a degradação do meio ambiente. Esses casos levaram às discussões como a segurança dessas estruturas presentes em todo o país. Aqui no estado do Pará, um estudo apontou que 18 barragens possuem alto dano e podem causar prejuízos ambientais, humanos e sociais. No final do ano passado, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo emitiu um relatório sobre a situação das barragens no Brasil. De acordo com ele, o país possui 24 mil barragens cadastradas, utilizadas para diferentes fins. Barragens são estruturas civis criadas para armazenar rejeitos e detritos, água, rejeitos e detritos, e que não podem ser lançados no meio ambiente, na rede de drenagem. Então, as empresas utilizam essa forma de armazenamento desse tipo de resíduo. Elas são utilizadas para irrigação, geração de energia elétrica, e você tem barragens de uso industrial também, para armazenar detritos industriais e de mineração. No caso das barragens utilizadas pela mineração, elas armazenam os chamados rejeitos, que são os resíduos que sobram dos processos industriais. O armazenamento em barragens ele é o modelo mais tradicional que nós temos no mundo inteiro, né? Porque ele é relativamente fácil e menos custoso para a empresa, né? O gerenciamento da barragem, quando ele é bem feito, tem uma segurança, né? Mas hoje, com o avanço tecnológico, você tem produção de rejeitos a seco, né? Então esses rejeitos são guardados e também são até em partes da cava, eles são colocados em parte dessa cava para poder serem armazenados. Então você tem essa possibilidade também. Essas barragens são classificadas de acordo com a categoria de risco, que avalia aspectos estruturais, e com o dano potencial associado, que indica o nível de prejuízos que a barragem pode causar se houver rompimento. Diversos podem ser os fatores que podem causar rompimento de barragem. Elas podem romper não só por conta da falta de manutenção, né, da falta de gerenciamento, mas elas podem romper por um erro de projeto, um erro de operação de barragem, né. Podem também romper por efeitos da natureza, como sismos, terremotos. Várias barragens no mundo romperam por conta de algum efeito da natureza que gerou uma desestabilização na barragem. Grandes eventos de chuvas podem afetar também a quantidade de líquido armazenado na barragem, né? Ainda que tragam benefícios socioeconômicos para o país, as barragens vêm apresentando problemas no Brasil. O primeiro deles, registrado em 2015, com o rompimento de uma barragem em Mariana, município de Minas Gerais. No ano passado, com o vazamento de bauxita, no município de Barcarena, aqui mesmo no estado do Pará. E agora, com o rompimento de mais uma barragem, dessa vez em Brumadinho. O rompimento de uma barragem, ela pode causar consequências, principalmente as perdas de vida, né? Mas afetar também o meio ambiente, como a fauna e a flora aquáticas. Podem afetar drenagens, né? Principalmente drenagens, e geralmente podem ser drenagens importantes para um município que está sendo afetado. Pode afetar também estruturas municipais, por exemplo, como a parte de energia elétrica, pode afetar o sistema de abastecimento de água, pode afetar o transporte público. Então, todos os sistemas essenciais de uma cidade podem ser afetados, tanto a curto prazo e a longo prazo também, né? Mas, assim, um efeito a longo prazo pode ser afetar a qualidade da água que a população está sendo servida naquela região que foi afetada, né? Os impactos no solo também são relevantes, porque o material que está na barragem, ele é um material que por vezes, ele pode danificar o meio ambiente, então pode danificar também o solo, e a água, a vegetação e etc. Algo que pode ser evitado se os responsáveis pela barragem observarem os sinais de que ela pode estar prestes a romper. São estruturas que apresentam sinais como a desestabilização dos taludes, trincas, erosões abaixo da barragem. Se a barragem também tiver com a quantidade de água, né, chegando na crista da barragem, que é o topo mais alto também, existe risco muito grande a isso. Então, ela mostra sinais, mas você só consegue monitorar se você cuidar muito bem desse barramento e estiver monitorando, porque são sinais, às vezes, que surgem, que são imperceptíveis a olho nu. Você precisa de instrumentação técnica adequada, de uma supervisão, uma equipe técnica especializada também no assunto.
Com relação a quem deve fazer esse monitoramento, a Lei de Segurança de Barragem, que é de 2010, ela deixa bem claro que a responsabilidade da barragem é do empreendedor. Ela é bem clara nisso. Ele é responsável pela segurança da barragem e pelos danos causados por ela. O governo em si, falando de governo federal e de governos estaduais, dos órgãos que licenciam e fiscalizam, eles são responsáveis por fiscalizar se aquele empreendedor, o dono da barragem, está obedecendo às leis que regem hoje sobre segurança de barragem. Então, essa é a competência de cada instituição, mas a responsabilidade pela segurança do barramento é do dono da barragem, seja ele público ou privado. Uma baleia foi devolvida ao mar após encalhar em praia entre Salinópolis e Maracanã, no litoral do Pará. O animal foi visto por moradores na parte arenosa da Praia da Marieta, quando o corpo de bombeiros foi acionado. E ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que a baleia estava a 100 metros da linha da água, em um córrego, e a maré estava baixa. Os agentes tiveram a ajuda de moradores para socorrer o animal e usaram cordas amarradas em um bote para levá-lo novamente para o mar. E agora vamos falar sobre o mercado de trabalho. De acordo com o Ministério da Economia, entre os anos de 2013 a 2017, o número de mulheres trabalhando aumentou mais de 3% no Amapá. Ainda assim, a taxa de participação feminina no mercado de trabalho amapaense não chegou a 50%. Os dados são do relatório anual de informações sociais e revelam que a presença feminina no mercado de trabalho do Amapá aumentou 3,6% entre os anos de 2013 a 2017, o equivalente a 47,2% do mercado sendo ocupado por mulheres até 2017. As informações apontam ainda que houve uma diminuição da desigualdade de remuneração entre mulheres e homens no estado. Mesmo assim, as mulheres ainda ganham 91,8% do salário dos homens. Ou seja, em média, os homens amapaenses ganham R$ 2.966,40 e as mulheres R$ 2.721,86. No Brasil, as maiores taxas de participação feminina estão em atividades relacionadas à saúde, com 76,6%, ensino, com 62,6%, indústria têxtil, com 61,8% e na administração pública, com 58,5%. E ainda falando sobre mercado de trabalho, depois de 2 anos consecutivos em queda, o número de desempregados no Brasil voltou a crescer. De acordo com o IBGE, entre os meses de novembro de 2018 a janeiro deste ano, a taxa de pessoas sem trabalho aumentou mais de 10%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e revela que no último trimestre 318 mil pessoas perderam o emprego no Brasil, o que contribuiu para o total de 12,7 milhões de brasileiros desempregados no país. A queda foi registrada entre os empregados do setor privado sem carteira assinada, com 321 mil postos de trabalho a menos, e entre os trabalhadores do setor público, que apresentou redução de 1,8%. Com relação aos empregados do setor privado com carteira assinada e trabalhadores domésticos, os números permaneceram estáveis. Quanto às atividades, houve queda de 2,2% na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, além da redução de 2,9% na indústria e de 2,8% em outros serviços. A Casa de Justiça e Cidadania vai realizar a primeira edição deste ano do projeto Sabadania. A programação será no mês de março e vai contar com a emissão de documentos, reconhecimento de paternidade e ajuda jurídica para pequenas causas. Priscila Pinheiro tem mais informações. O projeto Sabadania ocorre neste sábado, dia 16, na Casa da Justiça e Cidadania, que fica localizada na Travessa Presidente Pernambuco, bairro Batista Campos, em Belém. Serão ofertados diversos serviços, como emissão de RG, cadastro para exame de DNA, reconhecimento de paternidade e atendimento jurídico. A ação começa às 8 horas da manhã e encerra ao meio-dia, e todos os serviços serão ofertados de forma gratuita. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de economia.
O setor hoteleiro brasileiro fechou o último ano com saldo positivo, empurrado pelo turismo. Para 2019, as expectativas são as melhores, é o que aponta uma pesquisa do Ministério do Turismo, divulgado na última semana. A pesquisa revela que mais de 60% dos empreendimentos pretendem fazer investimentos nos próximos meses e 47,8% vislumbram aumento de faturamento. As maiores expectativas em hospedagem foram verificadas em São Paulo, estado com a maior oferta de leitos do país, Minas Gerais e Pernambuco. Na projeção de realização de investimentos nos próprios negócios no período, os percentuais mais altos foram verificados em Pernambuco, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. As regiões Norte e Centro-Oeste lideraram com os maiores percentuais de hoteleiros dispostos a investir em seus estabelecimentos até julho. As demais regiões apresentam índices menores, como o Sudeste, Nordeste e Sul. E agora vamos falar de um problema que atinge boa parte dos idosos, os empréstimos consignados. Os aposentados, pensionistas e idosos são vítimas constantes de fraude nos empréstimos consignados. O Instituto Nacional do Seguro Social publicou no final do ano passado uma instrução normativa que trata de mudanças nas regras de concessão de empréstimos por instituições financeiras aqui no Brasil. Ninguém espera passar por problemas em relação ao empréstimo consignado, muito menos ser prejudicado ou ter prejuízos em função de fraudes. Mas a prática vem sendo aplicada de forma constante a diversos beneficiários do INSS. De 2016 até a metade do ano de 2018, o INSS recebeu mais de 97 mil ligações referentes a empréstimos consignados não autorizados. Um caso recente ocorreu aqui na capital paraense no começo deste mês de fevereiro. 2 pessoas foram presas, acusadas de emprestar R$10 mil. O delegado titular da Divisão de Investigação e Operações Especiais de Belém, Neivaldo Silva, afirma que o crime de estelionato é uma das principais ocorrências aplicadas a aposentados. Realmente, infelizmente, tem uma incidência que a gente tenta, de todas as formas, coibir, né? Com investigações, com diligências. Tanto é que nós já prendemos várias pessoas envolvidas nessa prática, estelionatários envolvidos nessa prática. E recentemente nós prendemos uma dupla que estavam fraudando empréstimo consignado, utilizando documentos falsos, assumindo identidade de terceiros e pessoas idosas. Esse senhor, que prefere não ser identificado, foi vítima de pelo menos 4 empréstimos não autorizados. Foi um no valor de R$20 mil, tá? Um de 3 e 2 de 6. Eu aposentei há 2 anos atrás e fiquei aguardando, dei entrada e fiquei aguardando chegar a carta, que é justamente através dessa carta que a gente recebe. Aí passou 1 mês, passou 2, 3, 5 meses e nada. E eu fui lá no Banco Itaú. Quando eu cheguei lá no Banco Itaú para saber onde ia ser minha aposentadoria, já tinha sacado R$10 mil na minha conta. E já tinham pego essa carta. Agora, como que conseguiram essa carta, eu não sei afirmar. Essa prática vem sendo coibida tanto pela polícia quanto pelo INSS. A instrução normativa do INSS prevê o bloqueio dos benefícios para a contratação de empréstimos. Porém, a contratação do crédito consignado pode ser desbloqueada após 90 dias, desde que o próprio aposentado, pensionista ou representante legal providencie junto à instituição financeira o desbloqueio do benefício. Com esse sistema, o INSS pretende combater fraudes no consignado. Geralmente quem é vítima desse tipo de ação criminosa são os idosos, aposentados e pensionistas. A sua grande maioria são essas pessoas. Então, o que a gente alerta, principalmente para os idosos, quando for assinar documentos, ter a cautela de que está assinando aquele documento para aquele empréstimo. Porque nós tivemos situações que estelionatários se aproveitam e pedem para o idoso assinar vários documentos e acabam assinando outros empréstimos, né? E a outra maneira também de controlar esse tipo de fraude é você, mês a mês, o idoso mês a mês, tanto o idoso como a família, acompanhar o seu contra-cheque, para verificar
se ali não tem descontos que você não reconhece. Para quem já foi vítima, permanecem os prejuízos financeiros e emocionais. Então eu mesmo tive que correr atrás. E através disso eu tive que sair do meu emprego, que eu trabalhava, sair do meu emprego para poder correr atrás e resolver tudo isso. Mas graças a Deus já estou recebendo meu benefício normal. E agora é só esperar que não aconteça mais isso, né? Porque a minha identidade deve estar correndo por aí. É importante que as vítimas de golpes procurem a delegacia mais próxima para registrar o boletim de ocorrência ou a divisão de investigação e operações especiais. Pode procurar aqui a DIOI, pode procurar também as seccionais onde você reside, onde aconteceu a fraude. Mas nós estamos aqui à disposição também para atender a todos que se sintam lesados nesse tipo de ação, porque nós já fizemos várias investigações, várias prisões, e vamos continuar fazendo no intuito de coibir essa prática. E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para esta quinta-feira em municípios da Amazônia. Em Santa Maria do Pará, a quinta-feira será encoberta. O tempo fica ameno e sem previsão de chuva. Os termômetros marcam mínima de 24 graus e máxima de 28. Na região nordeste do estado, na cidade de Cametá, o tempo fica bastante encoberto. A meteorologia prevê chuva fraca a qualquer momento do dia. A temperatura mínima prevista é de 21 graus, com máxima de 30. Na cidade de Chaves, no Marajó, a previsão é que o céu fique parcialmente nublado. O sol deve aparecer pela manhã. À tarde, a previsão de chuva. A temperatura varia entre 25 a 28 graus. Em Tangará da Serra, no Mato Grosso, a quinta-feira será de sol forte e tempo firme durante a manhã. No final da tarde, chove fraco no município. A temperatura deve variar entre 24 a 30 graus. Em Tefé, no estado do Amazonas, o tempo vai esfriar. O sol não deve aparecer e a previsão é de muita chuva durante toda a quinta-feira. A temperatura mínima prevista é de 25 graus, com máxima de 29. Na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia, o dia fica encoberto, mas não há previsão de chuva. Os termômetros marcam temperatura mínima de 25 graus, com máxima de 29. E na última reportagem de hoje vamos falar de saúde. Com que frequência você limpa a sua geladeira? Muita gente não sabe, mas esse eletrodoméstico utilizado para a conservação de alimentos pode ser a moradia de mais de 2 milhões de bactérias. A geladeira é um item que não falta na casa de muitos brasileiros e é muito utilizada para a conservação de alimentos. O professor de Química José de Ribamar Castro explica que a geladeira possui basicamente 3 funções. A geladeira ela tem 3 funções. Uma função é refrigerar, ou seja, baixar a temperatura. A outra função é ela retirar a umidade de dentro daquele ambiente da geladeira, né? E a terceira é eliminar a luz dentro daquele ambiente. Isso é um ambiente que protege e conserva alimentos. Uma pesquisa feita por uma universidade de Campinas, em São Paulo, analisou 40 partes da geladeira e constatou a presença de 2 milhões de bactérias, além de mais de 44 mil bolores e leveduras. E isso serve para alertar a população quanto à frequência de limpeza da geladeira. De acordo com a pesquisa, os micro-organismos foram mais encontrados na maçaneta. Ao todo, foram 310 mil bactérias e 3,3 mil bolores e leveduras. Na prateleira foram encontradas 520 mil bactérias e 15 mil bolores e leveduras. No porta-ovos foram encontradas 270 mil bactérias e 3,8 mil bolores e leveduras. Nas gavetas foram 610 mil bactérias e 21 mil bolores e leveduras. A higienização deve ser feita também nas borrachas de vedação, que concentram mais de 420 mil bactérias. A contaminação ocorre por conta dos maus hábitos das pessoas.
Quando a gente abre a geladeira, presta atenção, a gente quebra a retirada de água, porque entra a umidade de fora para dentro da geladeira, né? E também, quando abre, acende a luz e entra a luz do meio ambiente, aí você já quebrou isso aí. Isso aí altera todas as 3 condições do aparelho que ele, né, foi projetado para fazer. Outro fator determinante para a proliferação de micro-organismos é a não higienização dos alimentos e das mãos ao abrir a geladeira. O ar, normalmente, ele já contém bactérias, fungos. Quer dizer, quando você está fazendo esse processo de abrir e fechar, está entrando isso tudo. A outra coisa é a gente não tem o costume de, quando vai pegar a geladeira, lavar as mãos. Então, quando eu pego com as coisas, a minha mão está toda cheia de bactérias, de fungo, eu vou lá e pego nas coisas, contamino a geladeira também. Quer saber como deixar a geladeira bem limpinha? Então anota essas dicas do professor. A geladeira, ela precisa de 3 cuidados. Ela precisa de, primeiro, uma limpeza, que pode ser feito com água, detergente, né, neutro, normalmente. Depois de fazer essa limpeza, aí você vai fazer uma asepsia. Aí você tem que usar um produto que seja bactericida, fungicida. E o melhor produto que tem, eu indico para todo mundo, é vinagre. Faz uma mistura de 1 litro de água com um copo de vinagre e faz uma asepsia que elimina bactérias, fungos, essas coisas todas. E a outra etapa que tem que fazer é desodorizar, tirar os maus odores de dentro da geladeira. Para isso, a gente pode usar uma cumbucazinha com bicarbonato, né? Coloca um pacotinho daquele de bicarbonato numa cumbuca, coloca no cantinho da geladeira. Se não tiver bicarbonato, pode pegar carvão. Pega umas pedras de carvão, coloca numa tigela e coloca no cantinho para retirar os maus odores da geladeira. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um, faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá.